Capítulo 24 Os Fundamentos da Confiança. Parte 1. Se eu tivesse que descrever o vilarejo de Roxy em uma palavra, ela seria desamparado. Havia menos de 20 famílias. Seria um pouco difícil descrever as construções, parecia que simplesmente cavaram na terra e cobriram o buraco com algo que parecia o casco de uma tartaruga. À primeira vista era óbvio que as técnicas arquitetônicas adotadas não eram tão avançadas quanto aquelas do reino Assura. Então, mais uma vez, se levasse uma equipe de construtores assuranos ao local, eles provavelmente não conseguiriam fazer nada melhor, já que não parecia haver nenhuma madeira para ser usada. O pequeno campo de cultivo que avistei do lado de fora do portão era ladeado por filas de plantas murchas e encolhidas. Para ser honesto, parecia que estavam todas meio mortas. Era um tanto preocupante. O dicionário do tipo demônio não incluía muitas informações sobre agricultura, infelizmente. Tudo que eu conseguia me lembrar era de uma breve menção a seus vegetais tenderem a ser amargos e desagradáveis. Além das plantações, havia também algumas flores assustadoramente dentadas crescendo nos cantos do campo de cultivo. Elas tinham uma grande semelhança com as plantas mortais que eram conhecidas por se esconderem dentro de canos verdes em uma certa franquia de videogame, mas parecia plausível que fossem, na verdade, algum tipo de animal, dada a forma como rangiam suas presas feias e disformes. Presumivelmente, foram colocadas lá para proteger as plantações de animais famintos. Perto da cerca do vilarejo, um grupo de jovens garotas se movia ativamente ao redor de uma fogueira. Parecia um bando de crianças do ginásio saindo para acampar, mas aparentavam estar focadas em cozinhar uma única e enorme refeição. Pelo visto, faziam suas refeições em uma enorme panela e depois distribuíam porções para todos os aldeões. Quase não havia homens no local. Notei algumas crianças, na maioria garotos, brincando, mas fora Ruin e o ancião, os adultos eram todos mulheres. Os outros deveriam estar garantindo o jantar para o dia seguinte. Pelo que me lembrava, os homens cuidavam da caça em aldeias assim, enquanto as mulheres tomavam conta de casa. Que tipo de presa há para se caçar por aqui, Ruigerd? Perguntei. Monstros, respondeu. A resposta provavelmente era sincera, mas parecia um pouco carente de detalhes, era como um pescador falando que come peixe para viver. Ah, bem. Acho que só vou ter que pressionar um pouquinho mais. Esses cascos no topo das casas também saíram de monstros. São de grandes tartarugas. Seus cascos são duros e sua carne deliciosa. Você pode até mesmo fazer cordas de arcos com os tendões delas. Então são os principais alvos de caça. São? Uma tartaruga saborosa, hein? Era um pouco difícil imaginar uma enorme o suficiente para caber naqueles cascos. O que cobria a maior casa parecia ter pelo menos 60 pés de comprimento. Enquanto esse pensamento passava pela minha cabeça, Ruigerd e Rocus entraram naquele prédio. Uma coisa parecia não mudar nunca, não importa onde eu fosse, o cara no comando sempre tinha a casa mais bonita. Com licença. Oh, obrigada por nos receber. Murmurando algumas palavras ligeiramente educadas, Eris e eu também entramos. Uau! O interior do local era muito mais espaçoso do que imaginei vendo do lado de fora. O chão era coberto de peles e as paredes decoradas com obras de arte coloridas, fogo ardia em uma lareira mais adiante no cômodo, iluminando todo o interior muito bem. Não havia quartos separados ou paredes, à noite,
provavelmente só precisaria se enrolar em algumas peles e se aproximar do fogo. Notei um monte de espadas e arcos cuidadosamente encostados nas paredes externas. Certamente poderia dizer que era uma comunidade de caçadores. Por algum motivo, as duas garotas que seguiram o ancião até o portão não nos seguiram para dentro do recinto. Bem, então, vamos ouvir sua história, disse Rocus, sentando-se ao lado da lareira. Ruigerd sentou-se de frente para o ancião, então sentei-me de pernas cruzadas, ao lado do Superd. Olhei para trás, procurando por Eris, e a encontrei deslocada, parada ao lado da porta e sem saber o que fazer. Só vamos sentar no chão. Mesmo dentro da casa. Sentamos no chão o tempo todo durante os treinos de esgrima, não? Acho que você está certo. Eris não era o tipo de pessoa que costumava ficar nervosa com essas coisas. Ela provavelmente ficou confusa com a diferença entre como as coisas funcionavam por aqui e o que aprendeu em suas aulas de etiqueta. Ao vê-la sentar no chão, fiquei um pouco preocupado que a garota pudesse acabar abandonando o conceito de boas maneiras no momento que voltássemos para casa. Balançando um pouco a cabeça, me virei para encarar o ancião Rocus. Comecei falando meu nome, idade, profissão e local de residência, depois expliquei que Eris era minha aluna e filha de uma família nobre. Também deixei claro que fomos repentinamente enviados a este continente por eventos que estavam além de nosso controle. Decidi não mencionar toda a coisa com o Hitogami. Não tinha como saber como o Migurd via aquela divindade específica, e a última coisa que precisava era ser marcado como o mensageiro de um deus maligno. Bem, é isso. Murmurou Rocus, acariciando seu queixo com a expressão pensativa de um garoto do ginásio, parecia até estar pensando em algum exercício de álgebra complicado. Entendo. Enquanto esperávamos que ele tomasse alguma decisão, percebi que Eris estava começando a cochilar. Ela parecia cheia de energia há poucos minutos, mas talvez a caminhada tivesse finalmente cobrado seu preço. Não foi algo tão surpreendente, esse tipo de viagem era uma novidade para a garota, e parecia que ela não voltou a dormir depois de acordar na noite anterior. Provavelmente ficou a todo vapor. Eris, posso cuidar da conversa, falei. Por que não tira uma soneca? Como poderia fazer isso? É só se enrolar em uma das peles, acho. Mas não tem nenhum travesseiro. Ei, meu colo está livre, falei, batendo em minhas coxas e sorrindo. O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que você pode descansar a cabeça nas minhas pernas. Sério? Bem, obrigada. Normalmente, ela teria feito um verdadeiro estardalhaço diante da sugestão, mas parecia que estava cansada demais para se importar. Sem hesitar, colocou a cabeça no meu colo. Por um momento, seu rosto ficou tenso e ela cerrou os punhos, mas assim que fechou os olhos, adormeceu em poucos segundos. A garota devia estar realmente exausta. Aproveitei a oportunidade para acariciar os seus longos cabelos ruivos, e ela se contorceu um pouco enquanto dormia. Após um momento, percebi que Rocus estava me observando do outro lado. Havia um sorriso caloroso e brincalhão em seu rosto. Não pude deixar de me sentir um pouco constrangido. O que houve? Vocês dois com certeza parecem se dar bem. Sim, é claro. Dito isso, ainda estávamos no modo fique longe. A pequena senhorita tinha algumas ideias firmes sobre a coisa de castidade, e eu não estava disposto a desrespeitar isso. De qualquer forma,
como está planejando voltar para casa? Ele foi direto para a mesma pergunta que Ruigerd abordou na noite anterior. Viajaremos a pé, conseguindo dinheiro conforme avançamos. Acha que 2 crianças conseguirão ganhar o suficiente para se sustentar? Na verdade, estou planejando lidar com isso sozinho. Não que eu fosse exatamente esperto, mas não poderia esperar que uma garota rica e mimada como Eris lidasse com a realidade em um momento assim. Eles não estarão sozinhos. Ruigerd interrompeu. Irei com eles. Definitivamente seria reconfortante ter esse cara ao nosso lado, mas aquilo sobre o Hitogami ainda me preocupava. Não importa o quanto eu quisesse confiar nele, provavelmente era melhor nos separarmos logo. Até onde sabia, o homem era como uma bomba relógio. Assim sendo, exatamente como deveria recusar esta oferta? Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, o ancião Rokus expressou sua própria desaprovação. E de que serviria isso, Ruigerd? O que quer dizer? Ruigerd respondeu carrancudo. Vou manter os 2 em segurança e levá-los de volta para casa. Rokus suspirou. Mas você não pode entrar em nenhuma cidade, pode? Espera, o quê? Ele não pode entrar em cidades. Pense no que poderia acontecer se você se aproximasse de uma cidade com essas crianças. Ainda lembra do que aconteceu 100 anos atrás, não lembra? Quando os soldados te perseguiram e formaram um esquadrão para te caçar. 100 anos atrás. Bem, sim, gaguejou Ruigerd. Mas, eu poderia simplesmente esperar do lado de fora. E não saber nada do que acontecerá com esses 2 do lado de dentro. Assim não vai manter ninguém em segurança, disse Rokus, balançando a cabeça, exasperado. Pelo visto, os Super eram tão temidos e odiados no continente demônio quanto em Asura. Realmente formaram um esquadrão inteiro para caçar um único homem. Isso parecia, um tanto exagerado. Fazia pensar até que ele era um monstro furioso. Se alguma coisa acontecer com eles do lado de dentro. Sim? O que você faria? Entraria para resgatá-los, mesmo se tivesse que matar todos os moradores. Os olhos do homem estavam mortalmente sérios. Ele não estava exagerando, eu poderia dizer que realmente quis falar cada uma de suas palavras. Você perde o juízo quando tem alguma criança envolvida, murmurou o ancião. Parando para pensar nisso, conseguiu ganhar nossa confiança depois de resgatar um jovem de um monstro cruel, não foi? Foi. Já fazem 5 anos. Ah, como o tempo voa! Suspirando, Rokus balançou a cabeça, cansado. Eu sabia que o homem estava do meu lado, mas, de qualquer maneira, fiquei um pouco irritado. Ele simplesmente exalava a mesma aura daqueles garotos irritantes e precoces do ginásio, expressando sua exasperação com as estupidezes dos adultos. De qualquer forma, Ruigerd realmente acha que pode alcançar seu objetivo adotando meios tão violentos. Ele grunhiu, franzindo a testa. Seu objetivo. Isso parecia importante, então decidi me intrometer. Seu objetivo. Qual é, Ruigerd? É muito simples, disse Rokus. Ele quer convencer a todos que os Super não são os monstros perversos que pensam ser.